E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Emanuel Davi, trazendo mais um Perguntinhas pra vocês. E do meu lado aqui tá o Israel. Opa, tudo bem, pessoal? E hoje a gente trouxe uma pessoa muito importante pra gente, né, Isra? Eu acho ela muito importante mesmo. Uma pessoa muito... É muito importante pra nossa vida, né? Talvez é uma das pessoas mais importantes. É sim, é uma pessoa muito importante pra gente, que Deus nos abençoe. Eu tô aqui com a nossa mãe. Ei, oi pessoal, tudo bem? Mãe, bem-vinda aqui às Perguntinhas, que futuramente talvez a gente vai abrir um quadro, mas enfim. Mãe, obrigado por você ter vindo aqui e a gente queria fazer esses perguntinhas com você porque a gente sabe, né, que você como mãe de 3 filhos, né, a gente queria, talvez tenha mães nos assistindo, talvez tenha jovens mulheres nos assistindo e jovens também. Como que foi, mãe? Pra gente já começar, né? Poderia apresentar pra gente, por favor? Então, meu nome é Janaína, eu sou casada com o Rafael há 16 anos, mãe do Emanuel, que foi meu primeiro filho, do Israel e do Asaf, mãe de 3. Para falar um pouco de mim, né? Além de ser dessa demanda de mãe, de dona de casa, também faço um curso de psicoterapeuta, psicanálise cristã com base bíblica. Legal. E essa sou eu, filha de Deus, mãe, esposa do Legal. lar. Mãe, primeira pergunta pro pessoal que tá nos assistindo como que foi, mãe, esse processo? Porque a gente, no último Perguntinhas, eu tava conversando com o Israel e a gente falou, né, que a gente cresceu nesse lar evangélico desde o nosso berço, desde o nosso nascimento, né, a gente cresceu num lar cristão, evangélico, mas que, digamos que há algum tempo nós saímos assim, né, mas nós tivemos um encontro real com Deus. Como foi pra você como mãe nos ensinar desde cedo e ser bem, não digamos rigorosa, mas ser bem assim, como eu posso dizer, ser bem assim, colocando nós mesmo um senso pelo Senhor, uma adoração por Ele. Então, na palavra de Deus fala, né, que nós temos que inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos. E desde minha conversão, né, eu não podia ter filhos e Deus me deu a graça, né, de abrir a minha madre e de eu poder ter filhos. Então, antes mesmo de eu ter filhos, eu já orava por vocês, né, já orava pela gestação. E pra mim, assim, sempre consagrando, sempre orando, colocando vocês diante do Senhor, porque a palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor, né? Eles são presentes. Então eu sempre me vi quando o Senhor me agraciou, né? Me deu a graça de ser mãe, me deu esse milagre de ser mãe. Eu tive o privilégio, né, dado pelo Senhor, que é uma grande graça, e eu coloquei diante do Senhor que eu iria, né, viver e para vocês, né, para o meu casamento, para o meu primeiro ministério, que é a minha família, né, que são vocês. Então, assim, eu sempre orei no meu ventre, né, vocês sempre receberam oração no ventre, enquanto eu estava grávida de vocês, sempre consagrando, sempre orando, colocando diante de Deus, né, todas as questões que tinha. Tanto é que o primeiro, depois nós podemos falar disso, né, um outro vídeo. A gente pode, o né? primeiro parto do Emanuel, né, que foi do Emanuel, não foi tão fácil, foi um desafio, mas o Senhor me deu graça. Mas é sempre lendo a palavra, ministrando desde o ventre, lendo livros. Tem até um livro muito maravilhoso que eu não sei se o nome dele agora é O Ministério Começa no Ventre, tem um prefácio da Ana Paula Valadão, mas um livro maravilhoso para quem quer ser mãe ou quem está grávida. E eu sempre lia para vocês no ventre a palavra de Deus, lia livros, ministrando vocês no ventre. E toda essa bagagem, né, de oração, de colocar, sempre estar nos seus quartos orando, colocando louvores. Eu e seu pai, né, sempre buscando por vocês, consagrando vocês o tempo todo, quanto vocês estavam na escola, né, no período que vocês foram para a escola. E é assim, com muita oração, súplica, no momento que vocês eram pequenos, né, eu também, enquanto vocês dormiam, eu estava lá orando, estava clamando, para o Senhor me dar graça, né, de ensinar vocês a palavra de Deus, porque eu acho que essa incumbência da mãe, do pai, é ministrar aos filhos, é ter eles como um presente de Deus, que não são nossos, eles são do Senhor, a gente apenas está cuidando para o Senhor. Sim. E falando sobre a sua conversão, como é que era a sua vida antes de se converter? Como foi sua conversão?
E como foi a vida cristã quando você era jovem, né? Até chegar até aqui? Na verdade, assim, desde criança eu sempre tive amor pela palavra de Deus, pela presença de Deus, né? Eu cresci num lar católico. A minha mãe, né, sempre muito buscando a Deus, me ensinando, me levando. Então eu sempre amei estar na presença de Deus, sempre amei a igreja, sempre amei ir nos grupos de oração, levantar a mão, adorar Jesus, sempre amei isso. Então, antes da minha conversão, né, e tem o período de adolescência, que você desvia um pouco, né, escolhe coisas erradas. Mas eu nunca deixei de amar o Senhor, eu nunca deixei de querer e viver para Ele. E minha maior, assim, o meu maior sonho era ter uma família na presença de Deus. Eu sempre pedi isso pro Senhor, né? E isso foi antes da minha conversão, né? Então tive coisas que não foram tão boas que aconteceram, né? Que é um assunto assim que também para um outro vídeo, as minhas experiências. E depois que eu me converti, né, foi realmente querendo algo mais, águas mais profundas. Eu fiz uma oração pro Senhor pedindo para Ele me levar a águas mais profundas, que eu queria conhecê-lo, não somente ouvir falar dele, mas de conhecê-lo, de estar com Ele, de ter relacionamento com Ele. E foi nessa busca, né, quando eu conheci a igreja evangélica, eu comecei a conhecer também, e nesse período também, na igreja católica, eu tive pessoas que me acompanharam, primas, tias. Minha mãe foi essencial na minha vida. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração, uma mulher que sempre se consagrou a Deus. Eu tenho momentos, né, um pouquinho antes, como o Israel perguntou da minha conversão, de eu chegar assim de festas, né, e minha mãe está de joelho, orando, me esperando na madrugada. Então eu tenho essa imagem dela, assim, sem me xingar, sem me falar nada. Ela nunca foi de brigar, de gritar. Só o olhar dela me constrangia. Então aquilo ali me impulsionou também a não desapontar tanto ela, tanto meu pai, né? Mas quando a gente não tem Jesus, a gente acaba cometendo erros, né? Mas depois que eu me converti, aí eu me aprofundei em Deus mesmo. E você perguntou sobre depois, né? Antes da conversão. Como depois foi essa conversão e minha conversão foi realmente isso: estar na presença de Deus, buscando Deus com pessoas de Deus, amigos de Deus. E minha conversão, eu me converti lendo a palavra de Deus, dobrando meu joelho, né? Antes mesmo de conhecer uma igreja evangélica. Teve assim um momento você fala assim, esse momento marcou assim como um momento que eu me converti. Sim, um momento que eu estava ainda, né, numa vida errada, fazendo coisas erradas. Eu dobrei meu joelho e falei: Deus, eu posso ser mãe? Aquele momento foi muito forte pra mim. Um dia eu vou ser mãe, né, porque praticamente acho que é um sonho de toda eu mulher era estéril, também, né? assim, né? E aí o Senhor me deu uma palavra: eis que te darei um filho e colocará o nome de Emanuel. Falando, eis que te darei um filho e colocará o nome de Emanuel, foi a palavra que Deus me deu, que eu seria mãe. E ali foi muito forte, como o Israel perguntou, né? Qual foi um ponto assim forte da minha conversão? Foi esse. E também no momento que eu li a Bíblia, estava escrito lá: eis que darei o melhor dessa terra. E eu olhei para Deus assim no coração e falei: o melhor dessa terra, os melhores filhos, o melhor esposo, o melhor tudo, que é o melhor dessa terra, eu quero. E ali eu me aprofundei com Deus. Ali eu comecei realmente dobrar o meu joelho e falar com Deus, face a face, ouvir Ele, ter sonhos, ter experiências. E logo após veio minha conversão de realmente ir para uma igreja evangélica, né? Eu acho que é ali um processo, né? A conversão, ela é um caminho, ela é um processo. E o que mais que você perguntou? E como é que foi a sua vida depois de se converter? Como é que foi a sua vida como jovem ali depois? Então, eu entrei numa igreja, né, que chama Aliança Eterna, lá em Itajubá. E lá eu conheci pessoas especiais demais, né? Que é a Angélica, o Wagner, a Ellen, a Dani, o Marcos Paulo. Pessoas assim que me levaram para Deus. Por isso é tão importante os amigos de Deus, né? O Senhor vai apresentar os amigos deles para você. E nessa igreja também tinha um grupinho. E eu lembro que naquele dia o Senhor falou: escolhe qual grupo você quer ficar. E eu escolhi esse grupo. E foi a melhor escolha da minha vida, porque eles sempre me impulsionaram a estar com Deus. Era monte, era oração no monte, era jejum, era tudo, né? E essa parte da conversão foi crucial para eu me manter firme até hoje, porque eles são meus amigos até hoje. Que legal. Nós temos uma amizade de 17 anos até hoje, um em cada canto agora, né? Mas estamos sempre conectados. Legal. E a gente pode ver também, né, mãe, nessa questão que
como é importante a gente, por exemplo, você que tá aí assistindo a gente, por exemplo, você que tá nos assistindo que é jovem, que tá dentro de uma igreja, como é importante na sua juventude guardar e realmente obedecer e não, como a gente falou, e como a gente falou no podcast, como a gente falou no último Perguntinhas, né, com Israel, de você guardar mesmo isso e não abrir mão, tipo assim, achar que o mundo tem algo pra te oferecer, porque realmente não tem, né? Você falando assim, a gente pode ver que na sua juventude, né? Mesmo você não sendo convertida, mesmo você não conhecendo Jesus, né? Você foi pro mundo e você já estava, né? Mas aprofundou em conhecer o mundo e viu que não tinha nada e quando Jesus te encontrou, você viu que realmente você perdeu tempo, né? Interessante também, né, mãe, essa questão quando Deus te falou sobre os grupos, né? Porque um jovem que nos está assistindo, né, e muita gente pode falar isso, eu e Israel, de que mesmo na igreja, você que tá aí, tem que escolher, porque na igreja, assim, é o lugar de pessoas que querem ser curadas, né? Na igreja não tem... acho que na igreja é um lugar... É como se fosse um hospital. Sim. Tem muitas pessoas como se fossem médicas que estão cuidando das outras, e tem as pessoas debilitadas também que estão vindo do mundo. Sim. Mas algumas pessoas... Às vezes também só querem a igreja como um point de encontro. Sim. Então é importante você se aproximar das pessoas que querem realmente buscar Deus, não deixando as outras pessoas de lado, mas realmente criando um laço mais forte com as pessoas que querem a Deus. E isso é muito importante também na questão de manter a santidade, né? Quando eu fui para igrejas, que eu conheci esses amigos, eles me ajudaram a viver separada, né, do mundo. A santidade. Separada no sentido que eu estava vindo do mundo, né, recebendo cura nas emoções por relacionamento que não deu certo, e esses amigos foram cruciais, porque no momento às vezes que me dava vontade de fazer alguma coisa errada, um batia lá, vamos orar, vamos no monte, vamos jejuar, tô orando por você no monte. Então isso me manteve assim, às vezes eu queria até me desviar, fazer coisa errada, e eles estavam sempre na minha cola. Então é crucial você ter amigos que realmente querem Deus, saber escolher as pessoas certas até dentro da igreja. Legal. Então, mãe, e hoje, pra gente encerrar essa conversa, né? Qual que é o conselho que você daria pra um jovem, e você como mulher, né? Quantos anos você tem dentro de convertida, assim, que você realmente conheceu Jesus? Que eu tenho essa experiência de me separar pra Deus, deve ter uns 18 anos, isso, né? 18 anos, 18 anos. Então, pra uma mulher, por exemplo, pra jovens, né? E também pros jovens, qual que é o conselho que você daria? Qual que é o conselho que você daria para eles que estão começando e para aqueles que já estão caminhando? E, por exemplo, 18 anos também, como foi isso? Qual é o seu conselho? O meu conselho é ler a palavra de Deus, ser discipulado, né? Ter pessoas que são mais experientes que você, te ajudando, te discipulando, acompanhando você, né, o seu processo, você realmente se abstendo das coisas do mundo, né? Tem uma palavra que fala, eu não sei onde que tá agora, mas fala assim, como um jovem conservar puro o seu coração, tá em Provérbios. Salmo 119. Certeza? Salmo 119. Então fala lá, na palavra de Deus, né? Isso é pra mim, assim, um manual. Como, né? Vê lá primeiro. Não é Salmo 119. Salmo 119. Não, vê que eu quero ler esse daí. Pega pra minha Bíblia, Zap, ali, ó. Pega a Bíblia. Não é. Essa aqui vai sair no corte errado do canal. Tá bom, A pode minha mãe sair. me desafiou a do versículo. Vai. Quer ver? Ó, vamos lá. Azar, traz a Bíblia. É Salmo 119, acho que é no começo. Se não me engano, é no comecinho de Salmo 119. Ela acha que é Provérbios. Ela acha que é Provérbios. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Salmo 119. Você acha que... Ó, quero ver. Eu não sei. calma aí. Tá. Ué, agora você falou que não tava, agora você fala que tá. Não, como são felizes caminhos que vivem com Calma, é bem grande. Acho que é Como jovem pode manter... Eu vou até ler essa parte. Voltando. Peraí, voltando. Então, a gente pegou a Bíblia aqui, mas então... Tá em onde? Tem uma palavra que está em Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permites que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste.
Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozije com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueça da tua palavra. E eu creio que isso é primordial para um jovem. Primeiramente, foi o que eu fiz. Quando eu me converti, eu me mergulhei na palavra de Deus. Intensidade. Eu mergulhei em estar com Deus, eu mergulhei em estar onde, né? Tipo, eu trabalhava nessa época, então não é desculpa. Eu acordava, às vezes nós fazíamos vigília na minha casa, acordava às 7 da manhã para ir pro trabalho, todo mundo. Então, assim, a gente viveu intensamente. Por isso que fala que o casado cuida das coisas do mundo para agradar o marido e os solteiros das coisas de Deus para agradar a Deus, né? Sim. Então, assim, realmente você se dá tudo de você ali, porque é o momento que você só faz isso, né? Tem uns que só estudam, outros estudam em trabalho, mas a gente tem muito mais tempo do que uma pessoa casada. E você jovem, né? A gente fala muito isso pra gente fechar, né? É o momento de você realmente agora não ter muita preocupação, né? Cara, eu acho que a preocupação de um jovem hoje é você estudar, você dormir, fazer suas necessidades básicas, comer e beber água. E conhecer a Deus, né? Sim, cara. E conhecer mais Deus, porque, assim, a gente tá aqui, então mergulha. Vai chegar um tempo, né, mãe, que você hoje tem 16 anos de casada, que, assim, tem tempos a gente continua buscando intensamente, sim, mas tem momentos que não são mais difíceis, né? Porque tem mais demandas, principalmente quando os meninos eram menores, né? Sim. Então é bem mais... Assim, o tempo que eu tinha antes eu já não tenho mais. É o tempo, né? Então, tipo assim, a intensidade continua a mesma, sim, né? E é isso. Isso nunca muda, né? Isso nunca vai mudar. A intensidade. Agora, assim, eu não faço tanto isso porque a gente acabou de se mudar, a gente tá... País novo, né? Coisas, né? Tantas mudanças. Mas desde que um pouco tempo antes de vir pra cá, né? Agora eu oro, claro, continuo orando, mas não da forma que eu ia lá pro quarto deles, deitava cada hora numa cama e tava orando, colocava o louvorzinho sempre baixinho. Agora eu vejo já eles fazendo isso, eles já têm essa independência, né? De fazer, mas não deixe de orar, eu e o pai deles, de estar junto orando, de estar buscando, que é até Jesus voltar. É verdade. Mãe, não tem como. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, preciosos de Jesus para minha vida. Gente, para você que tá aí nos assistindo, isso vale também, né, Israel? Sim. Porque a gente tá querendo abrir um quadro, né? Um novo quadro, Fala Jovem. Então, se você tá gostando desse tipo, essa aqui é uma amostra ainda com perguntinhas, né? Mas quem sabe... Algumas perguntas ali falando mais sobre a juventude. E se vocês realmente gostarem disso, a gente faz um novo quadro só falando sobre isso, só falando do dia a dia, o que os jovens passam. E as perguntas que eles querem também, né? Isso, né? A gente pode falar sobre o dia a dia dos jovens, a gente pode chamar pessoas aí com experiência, com bagagem para falar sobre a juventude deles, para fazer perguntas como era a juventude, como foi o processo de conversão na juventude. Então, se vocês realmente gostarem desse tipo de perguntas, podemos trazer aqui pro canal do Manuel. E a gente vai falando, né? A gente vai sentar aqui e realmente isso vai virar um podcast oficial, né? Sim, até mais pra frente a gente compra os microfones. Daqui a pouco a gente vai estar com os caras assim, caneca do canal, tá? Mas enfim. Deixar um negócio ali atrás, ali, ó. Mas brincadeiras à parte, né? Sim. A gente tá aqui sempre pra propagar esse evangelho e te ajudar, você jovem, a passar no dia a dia e realmente conhecer mais Jesus, né? Mais importante. Não é verdade, gente? Grande abraço. Agradeço pelo Israel aqui, minha mãe tá aqui com a gente. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma como essa. A gente tem ainda palavras, vlogs, então eu tenho certeza que isso vai te edificar para conhecer mais Jesus. Esse é o propósito. Além disso, a gente ainda vai continuar com 4 perguntinhas, então você que tem perguntas de jovem aí, deixa aqui que a gente vai interagindo com essas perguntas. Um grande abraço, obrigado, Israel, por estar aqui comigo. O prazer é meu estar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.